Cadê a Marta? Boa noite, Boa noite. tudo bem? Vamos começar. Lembrei na hora. É isso aí. Cadê? Cadê a Martinha? Tá aí? Tô, pode começar? Pode, pode. Tava procurando você. Tá, então tá bom. Palavras de vida eterna, o 45, no sustento da paz. Viver em paz uns com os outros. Paulo, Tessalonicenses 5:13. Costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política exclusivamente atribuível aos emandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros e, ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso das sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados mais indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe ocorreu, a resistência moral. Quase sempre após, fugíamos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende da nossa luta por melhorarmos e educarmos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faz um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e uma força sem a tomada. A oração, a prece, é a prece do Evangelho dos Espíritos, do Espiritismo, preces por aqueles mesmo que ora. É a caridade. Então vamos orar. Espíritos amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus e pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens nas provas de vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondade e influência nos penetre a alma. Fazeis, sintamos que um amigo devotado está em nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não nos abandone, necessito de
Senhor da tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar. Que assim seja. Meu netinho chegou aqui no final. Sim, seja, sem problema. Faz parte. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Vamos para mais um estudo aí do nosso grupo das cartas de Paulo. Estamos aí estudando a carta aos Coríntios. Nós estamos, desculpa, no capítulo 3 e a gente tinha parado aí no versículo 9 e no versículo 10. Só que nós acabamos deixando para trás duas mensagens de Emmanuel. E a gente ficou de dar uma passadinha nessas mensagens, tá? E o versículo 9, né, só para a gente poder ler de novo, né, é o versículo que fala: Nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Então, o Emmanuel tem uma mensagem que é do Vinha de Luz, a mensagem 48, é a primeira mensagem que a gente tem aqui. E essa mensagem, ela reafirma, né, um item que o Espiritismo coloca muito, né, que Deus acolhe as criaturas pelas criaturas. E o Emmanuel, nessa mensagem, ele fala: Deus visita a criatura pela própria criatura, né? E ele coloca que todos nós podemos ser cooperadores de Deus, né? Quem observou a mensagem aí e fez algumas, né, anotações, entende-se que nós fomos ajudados em muitas vezes em existências passadas. E até tem um parágrafo aí, deixa eu pegar aqui, né? Até agora temos sido pesados à economia da vida, filhos perdulários ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências. Então, sim, cabe a nós, né, ter essa consciência. E o Emmanuel depois vem falar na última frase aí, né, por acréscimo de misericórdia, a gente tem que repassar essa misericórdia como? Sendo cooperador de Deus, ajudando, fazendo aquilo que nós devemos e podemos fazer. Alguém fez mais uma observação nessa mensagem? Não? Jane? Tranquilo? Ângela? Sou eu aqui. Eu comecei a ler, mas meu microfone estava desligado. O parágrafo 4, quando ele fala: há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Muitas das vezes, isso é uma válvula de escape, é uma forma de não sair da zona de conforto. Uhum. Você se considera muito insignificante, muito criança, muito infantil, muito ignorante. Aí você: não, eu não dou conta de fazer isso não, porque eu ainda não tenho competência, né? E aí ele chama isso aqui de disparate, de se proclamarem tão pecadores que se sentem inabilitados. Eu achei interessante isso. E é muito bom isso que você alertou aí, Johnny, porque se você for observar o grupo dos apóstolos, eram pessoas simples, eram pessoas até ignorantes. E se você for pegar o caso até de Mateus, que era um cobrador de impostos, né, que era odiado pela própria cultura judaica, pelos próprios seus, você vê como que ele ajudou a seara do Cristo. Né? Como que aqueles pescadores ajudaram na seara do Cristo? Eram pessoas, e alguns até analfabetos. Então, assim, não tem ninguém que possa dizer assim: eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar. Todo mundo pode ajudar em alguma coisa. Né? Nem que seja num atendimento fraterno com um amigo, nem que seja num abraço, nem que seja no ouvir, a gente sempre pode ajudar. Na paciência, na tolerância. São itens até que a gente precisa do próximo também, dos outros também. Né?
Sem dúvida. E o que o Emmanuel está falando aqui, né? Deus visita a criatura pela própria criatura. Pela própria criatura. Aí a gente tem uma outra mensagem também do versículo 9. Está no Fonte Viva, a mensagem 68, sementeira e construção. Tá? Bem, o que eu anotei é um parágrafo, aqui no site é o item 2. Ele fala assim: se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores no ministério de Jesus. Compete-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Ou seja, fazendo a conexão com a mensagem anterior, onde todos podem ser cooperadores de Deus, se a gente tem, por menor que seja uma lâmpada, uma fagulha acesa, a gente pode iluminar alguém. A gente pode iluminar, além de iluminar nossa própria jornada, é o que está colocando aqui, né? E a gente pode sempre ajudar alguém. Então, assim, nós temos responsabilidade perante os nossos conhecimentos. Eu já adquiri um monte de conhecimento. O que eu posso fazer com esse conhecimento? Eu posso trabalhar isso, eu posso trabalhar aquilo, eu posso ajudar. Né? E mesmo lembrando que ninguém atingiu o grau máximo de perfeição. Né? A gente sempre ouve, né? Ah, mas eu sou. Igual a mensagem passada, né? Não, eu sou uma pessoa, eu sou tão ruim, eu tão não sei o quê. Mas, gente, né? Ninguém é perfeito. Se você vai esperar a perfeição, não existe isso. Né? Até porque o caminho da perfeição é um caminho de depuração, é um caminho de purificação. E é nesse caminho que a gente vai fazendo o quê? Vai deixando as mazelas para trás, vai deixando as inclinações para trás. As más inclinações, né? As sarques, que Paulo gosta de chamar aqui. Eu marquei esse parágrafo também, e o que eu dei mais ênfase nele foi o somos compulsoriamente. Ou seja, se você já tem uma pequena que seja, uma fraquinha que seja a luz da Boa Nova, se você já sabe um pouquinho, você é compulsório, você tem já que fazer alguma coisa. É obrigação sua já fazer. É igual você falou aí, não adianta se você tiver muito conhecimento e não aplicar em nada, não fazer nada. É. Né? Só estudar e não colocar nada em prática. Então, por menor que seja o nosso conhecimento, por menor que seja o que a gente já sabe de Jesus, nós temos a obrigação de colocar algo em prática. Muito bom. Isso aí é para poder a gente atinar a nossa responsabilidade. Né? A nossa responsabilidade quanto ao conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Sim. Eu gostei desse outro parágrafo. Se já guardamos a bênção do Mestre, porque ele vai falar justamente auxiliar aquele que jazem cegos, os que permanecem surdos, Uhum. ajudar, estender a mão àquele que quer é mais fácil. Uhum. Agora, você estender a mão a esses, ele fala ajudando aos que desajudam, se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos. Então, a gente vê que são os caídos, Sim, sim. né? Cooperar nessa obra é que é o desafio. É. E essa frasezinha dele aqui, ajudando os que se desajudam, ele é bem forte. Ajudam É, bem forte, é bem forte. né? É. Porque, vamos citar a Beata, você estender a mão para os companheiros dali é fácil. Uhum. Para os amigos é fácil, né?
É verdade. né? É. Eu destaquei bem esse parágrafo porque acho que o nosso desafio maior é esse aí e é onde a gente tem que trabalhar para quê? Para construir o edifício de Deus, Isso aí. né? Isso aí. Só modificando essa parte do edifício será construído. E o edifício não é construído por uma pessoa, né? Não, É um conjunto, é uma obra, né? é, É uma obra. Ainda tem É a... uma obra que vem com alguns desafios, com algumas, né, algumas intempéries, algumas. Sim. Então, nesse penúltimo parágrafo, que ele fala que em toda parte vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia. é, Quer dizer, nós temos que edificar sem reclamar os empecilhos, as pedras que aparecem no nosso caminho. Muito bom. As mensagens de Emmanuel, gente, são muito boas, tá? Eu sempre estou recomendando aqui, ó, leia a mensagem, faça as suas anotações aí do lado, faça um marca-texto aí, porque elucida bastante o conteúdo espiritual que a gente exercita a cada versículo aqui de Paulo. Vamos continuar então? Então, chegamos no versículo 10. Né? Ainda utilizando a metáfora do edifício, que acabou a gente comentando agora no versículo 9, o Paulo vem falar o seguinte: segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Tá? Então, assim, ele continua nessa linha. Ou seja, o Paulo, ele iniciou o trabalho, né? Mediante ali um plantio, a semeadura. Assim, um outro veio e deu prosseguimento. Igual que ele falou lá em cima, fazendo o quê? Irrigando a plantação, tá? Mas o que, que ele está mostrando? Que essa obra evangelizadora, essa obra que está sendo construída em Corinto, o fundamento dela, o fundamento é Cristo. Tanto é que ele está falando, eu sou o arquiteto. Ele não está falando que ele é o fundamento. O fundamento ali é Cristo. Tanto é que, se você for colocar aí, o versículo 11 vai falar: quanto a um fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Dois pontos. Jesus Cristo. Jesus Cristo. o Sidney, a BJ cita inclusive Isaías, né? Isso Eu tô sem a BJ aqui. você está sem. Tô sem a BJ aqui, eu só tô lendo pelo site. Então, se tiver alguma notinha interessante aí, vocês podem falar. Interessante, 28:16 vai falar justamente: eis que porém enviam uma pedra de granito, pedra angular Pedra angular. preciosa. Lembra que a gente trabalhou tanto uma pedra de alicerce bem firmada. Isso, isso. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Uhum. Excelente. 28:16. Então, dos versículos 10 a 15 aí, é um grupinho aí, o que que Paulo vai falar? Vai falar dos construtores, das suas responsabilidades e desse processo de edificação, tendo como base, como bom alicerce, a pedra angular, conforme está escrito aí em Isaías, que é Jesus. Né? Então, assim, ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém. Né? A nossa sabedoria humana não chega perto desse fundamento que é o Cristo. Então, assim, o que que Paulo, entre linhas, ele está alertando? A igreja cristã deve ter
assim, Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, como uma figura central. E sendo ele uma figura central, aí a doutrina espírita completa. Nós temos um modelo e nós temos um guia. Paulo está falando, ó, vocês têm um foco. Né? Porque assim, um pode vir plantar, o outro pode vir regar. Eu posso iniciar o trabalho, o outro vem e continua. O outro pode vir e agregar. Mas assim, o alicerce é Cristo. Então isso é foco. Foco em Jesus. Muitas vezes a gente fala, vou ouvir uma palestra espírita, a pessoa não fala nem de Cristo, a pessoa não fala nem de Jesus. Olha, gente, se o alicerce, se o fundamento é Cristo, eu vou fazer uma palestra espírita e eu não falo do alicerce, em que a pessoa vai se basear? Na minha opinião? Na opinião de quem? Se eu não falo nem em Kardec, que foi outro que veio e plantou e depois teve a continuidade dos seus precursores. Então, assim, você tem que ouvir uma palestra espírita, você tem que ouvir falar de Jesus, gente. Tem que levar o mestre. Tem que levar o mestre para as multidões. É isso que os apóstolos fizeram. É isso que eles colocaram. Em tudo eles falavam Jesus. O Jesus falou isso aqui. Jesus comentou isso aqui. Contava a parábola de Jesus. Então, assim, tem que ter a figura central. E isso aqui, vocês podem grifar aí, podem colocar aí sublinhado aí. Paulo quer dizer o seguinte, a figura central das nossas responsabilidades, nós como co-construtores, é o Cristo. Processo de edificação. Qual que é a minha base? A moral cristã, a moral do Cristo. Então é o que ele está falando no versículo 11. O alicerce é Jesus, o arquétipo é Jesus, o fundamento é Jesus. A pergunta, às vezes, que a gente às vezes fica na dúvida, é assim, será que Paulo não estava indo diretamente para alguém que queria se impor como maioral ali na igreja, que queria ser o modelo? A gente não sabe. Será que ele estava dando um recado para alguém que queria, né, ser maior que o Cristo ali? A gente não sabe. Mas o conteúdo espiritual é esse, é isso que a gente tem que pegar. Né? A coisa que está clara no texto, isso aí a gente não sabe. Mas o que está claro no texto é que Jesus é a base moral. É isso aí. Tá? Inclusive, foi muito bem interessante a Anger ter puxado essa notinha de Isaías aí, que está na BJ. Por quê? Porque existe assim até uma oposição quanto a essa fala de Paulo. Por quê? Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, o que Jesus vai falar? Vai falar, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então sim, existe uma controvérsia de que a pedra é Pedro. Mas não é esse sentido que Jesus falou para Pedro. Se você for interpretar no sentido literal, aí você cai em controvérsia com Paulo. Então, assim, Mateus 16, 18, onde ele fala, tu és Pedro, sobre essa... Então, falou assim, opa, Paulo está falando aqui que a pedra é o Cristo, Jesus falou que a pedra é Pedro. E agora? Não é esse sentido. Não é esse sentido que a gente tem que interpretar. A gente tem que ter muito cuidado. Tá? É uma figura fundamental para a igreja. Pedro é uma figura importante para a igreja. Mas a base é Cristo, gente. A base é Cristo. Seria uma viga de sustentação. Uma viga, exatamente. E isso, veja como que você está construindo. Por quê? Se o alicerce é esse aqui e eu estou construindo fora dos alicerces, veja como constrói. Veja como você se autoanalisa. Veja como que você está observando as coisas. Veja como você está fazendo. Né? É assim, e o interessante é que nós estamos construindo. A obra,
ela não está completa. Perceberam isso? Nós somos construtores, mas a obra, ela não está completa. O Cristo iniciou, o Cristo foi o fundamento. Paulo foi lá e plantou, Paulo foi lá, o Apolo foi lá, e ela continua em construção até hoje, gente. Essa construção, esse edifício não acabou. E é por isso que fala, né? Sobre o fundamento, você pode pôr ouro, prata, pedras preciosas, É. madeira, né? Uhum. Então, assim, o alerta de Paulo, ele é totalmente atual. Veja como cada um constrói, e ele fala assim, olha, o ponto fundamental é a moral do Cristo. Você está fazendo alguma coisa fora dessa moral? Então, seu edifício está ficando errado. O seu apartamento está ficando errado. Vai dar infiltração. Vai dar ruim. Né? Sidney, trazendo para hoje, é o que o movimento espírita muitas vezes tenta fazer, tirar a base da doutrina. É isso aí. É, é, Está ultrapassado. é isso aí. Isso aí. A codificação é a base. É, exatamente. E é interessante até tocar nesse ponto, Angie, porque assim, olha só que questão reflexiva a gente pode levantar aqui, para a gente pensar. Então, eu vou excluir todas as religiões que não têm Jesus como seu fundamento. E como que eu fico? Eu vou excluir. Você falando que, né, o Cristo é o alicerce, o Cristo é a pedra fundamental, é a pedra angular. Então, todas as religiões que estão sem Cristo, eu vou excluir. Elas são ruins. E aí, gente? Como que eu faço? Paulo fala o Cristo, ele não fala Jesus. O Cristo. Não existem vários Cristos. Você tá falando no sentido de quê? De falsos cristos? Título, De título? Tá ok. Cristo é um título, não é um Tá, nome. tá. Mas, Nosso Cristo planetário Sim, é Jesus. sim, mas por exemplo, Paulo não está falando para o oriental do Extremo Oriente. Está falando para aquela região. ele Não tá, está falando, por exemplo, para o que hoje a gente consideraria um budista. então, eu ainda não entendi o que você quer falar. Eu ainda não entendi. Tinha que falar de Cristo ali e todo mundo ia entender que era Jesus. Ah, Mas se Paulo estivesse falando hoje para um japonês, entendeu? sim, Um japonês não pensaria em Buda? sim. E aí? Eu excluiria a religião dele? Então, esse que é o. Por quê? A gente não pode excluir. Se você for uma pessoa fundamentalista, radical, você exclui. Né? Você exclui. Você leva a letra, você dá força à letra. Isso. A sua interpretação vê ali o que está escrito. É, Você não tira o espírito da letra. exatamente. Você agir dessa forma que você está falando aí. Se você for radical, extremamente fundamentalista naquilo ali, ortodoxo, você vai pegar esse dizer de Paulo e você pode até virar e falar assim: então eu vou combater todas as religiões que são anticristo, porque elas não têm um Cristo, eu vou combatê-las, eu vou guerrear. Aí é a guerra santa. Aí vira uma guerra santa. Volto na frasezinha que eu gostei de Paulo, mas cada um veja como constrói. Veja como tu constrói. O que Paulo está falando, gente? Na religião cristã, né, os alicerces da sua vida é o Cristo. Mas aí como que eu vou fazer com o judaísmo, com o islã, com o budismo, né, com outras religiões? Aí a gente vai procurar lá no livro dos Espíritos a questão 838. 838. 838.
Kardec pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Vou repetir. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Olha a resposta dos espíritos. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Opa, olha o farol que Kardec jogou aqui no Paulo. Toda crença é respeitado quando sincera e conducente à prática do bem. Os espíritos não falaram. Toda crença é respeitada quando sincera e quando está com Jesus Cristo. Não. Ele falou a prática do bem. E quais são os valores que Cristo deixou? A prática do bem. A prática da caridade. É o que Jesus ensinou. Eu não tenho Jesus como alicerce, mas eu tenho o que ele ensinou. Eu tenho um amor ao próximo. Eu não sou nenhuma religião cristã. Eu sou do Islã. Né? Eu contei para vocês que eu aprendi alguma coisa do Islã quando eu fui nessa viagem para a Turquia. Eles têm como parâmetro, como 5 premissas, ajudar o pobre. Ajudar aquilo ali. Então, eles estão baseados no bem. Eles estão baseados na caridade. E outra coisa, Sidney, quem é que enviou esses? Quem é que Quem o... é que enviou o Buda? Quem Ah, é que sim. enviou o Maomé? Sim. Quem é que enviou? É, O sim. governador planetário. Então, por trás É. dessas criaturas que hoje eles seguem, a base primária é Jesus. Isso aí. Mesmo que eles não o sigam, não o reconheçam. Porque essas criaturas, esses espíritos foram missionários enviados por Jesus, que é o governador planetário, então a autoridade máxima. Então, mesmo que não se siga Jesus diretamente, indiretamente eles estão seguindo Jesus. É isso aí. Perfeito. Excelente lembrança dessa aí. Foram os missionários do Cristo. E parece, se não for do jeito que a Verônica falou, então o Cristo abandonou o planeta. É. É a vida dele, É. né? É. E você depois pode até dizer, depois ele foi embora. Ele foi embora, nunca mais voltou. Veio e não trouxe uma religião, né? É. Não tem religião, tem o quê? Vivência. Sim, sim. Isso está em todas as crenças. Então, é o quê? Vida. E outro item que a gente tem que frisar e tem que anotar que o ensinamento que o Cristo trouxe, ele é universal. Ele é universal, gente. O Cristo trouxe o ensinamento de como funciona o mundo celeste, de como funciona o mundo ditoso. Ele é universal. Então, todas as religiões que têm o amor, que têm a caridade, que têm a ajuda, os espíritos estão falando. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Pronto. Pronto. Tem até uma frase, né, que eu li, nem é de doutrina espírita, mas eu acho que tem tudo a ver, porque fala assim: você não precisa ficar falando bem de Jesus. Isso já tem muita gente fazendo. O que você precisa é vivenciar Jesus. Não importa a sua religião. Então tem muita gente que fala muito bem de Jesus, mas não exemplifica, não age com o coração, não age com bondade, não segue, né? Não segue. É. E aí, Marília? Não, só para completar, Marília. Aí é o alicerce. Né? Eu tenho a teoria, eu sou um arquiteto, mas na hora de construir minha casa eu não sigo aquilo que eu aprendi. Você vê aquele exemplo lá do Gandhi, né? Que o soldado bateu nele no meio da rua, ele levantou, o soldado bateu de novo. O soldado pergunta para ele: quem que te ensinou a ser tão covarde assim? Aí o Gandhi responde: esse aí que tá pro seu pescoço, ó. Ele tá com um crucifixo. Pois é. Então, assim, carrega o crucifixo, mas não conhece, não vivencia. Mas é o que ele está falando aqui no versículo 11, aqui, ó. No 11 não. Cadê? Até me perdi aqui, gente. É no 11.
Não. No 12, no 12. Se alguém sobre esse fundamento constrói como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será posta em evidência. Esse exemplo que a Jane colocou É isso aí. é isso aí, né? A Camarília falou muito bem. É isso aí. Quer dizer, o que que ele colocou em evidência ali? É que ele colocou em evidência aquilo que ele tinha, ou seja, ele usava o crucifixo como um adorno e não como um alicerce, um adorno, um enfeite, né? Enfeitando ali. Então, aí continua aqui, ou no versículo 13. Oi, Só um minuto. pode? E a gente tem como fundamento a exemplificação através de Jesus. Mas se a gente for buscar o fundamento mesmo, é Deus. Hum, Então, ele abrange tudo, né? sim, sim. Toda a criação, todas as religiões. Porque para nós, o Cristo vivenciando, né? Então a gente põe a um fundamento até angular de vivência é o Cristo, é Jesus. Mas eu acho que nós, se pensarmos fora da caixa, o fundamento está além, é Deus. Então, abrange todos, Sim, atinge a todos os filhos, né? né? Uhum. Deixa eu ver que eu me perdi aqui de novo. Aqui. E eu não. Não, é porque eu tô sem minhas telas aqui, eu tenho que ficar mudando a minha tela para poder ler a BJ aqui. Então, assim, quando ele vira e fala que a obra vai colocar em evidência, ok, o que que é evidência? São seus atos. E olha o que que ele vai falar no versículo 13, na segunda frase. O dia torna-lá conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. E só uma coisinha, antes de eu entrar nesse versículo, olha a grande comparação que a gente pode fazer aonde os lugares em que Cristo deixou os seus sermões, onde Cristo falou, onde Cristo pregou, comparado com a suntuosidade do templo de Jerusalém. Os lugares humildes que ele falou. Até depois, né, quando os cristãos eram perseguidos, as catacumbas, as igrejas caseiras, igual o de Corinto. Então hoje, olha como que a gente adornou a mensagem do Cristo, construindo, nada contra, tá, gente? Mas é uma comparação e uma reflexão. Grandes catedrais, basílicas. O que que isso a gente fez? Eu simplesmente adornei e enfeitei toda a mensagem do Cristo. E aí, quando eu vou lá, cadê a mensagem? A gente acha bonito isso aqui, grande, maravilhoso, imenso, suntuoso. Mas cadê a essência? Isso que não pode perder. Isso que não pode perder. O Paulo, é claro, a obra de cada um se manifestará. Aí se evidenciou o externo, É, né? é um caminho mais fácil. É o externo, é o prédio. É, exatamente. Então, assim, é o nosso conteúdo espiritual. Por quê? Se eu evidencio a minha obra através dos meus atos, eu estou colocando para fora aquilo que eu tenho por dentro. Agora, se eu não evidencio nada, eu quero só aparecer externamente. É os exemplos que a gente colocou aqui. Lembrando lá o que Jesus falou para o sacerdote Hanã, né? Quando ele pergunta, quando ele fala o que ele estava fazendo ali, que ele fala que está indo ali para instituir o reino de Deus, e aí no meio da conversa ele responde que o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Obra divina. Então, assim, Coração, quer dizer, é no interno. não, Não é no templo que ele estava em frente ao templo, é no coração do homem. não veio construir nada, não veio
colocar ninguém para fazer isso, levantar aquilo. É interno. E aí, existe uma mensagem de Emmanuel, desse versículo 13, está no Luz no Caminho, capítulo 16, obra pessoal. É uma mensagem até de difícil interpretação, não sei quem leu se chegou nessa conclusão. Eu acho até uma mensagem que você tem que ler bem. Tá? Por quê? Ele vai falar que a gente precisa obrar na criação. Né? Quem te enviou ao trabalho da terra está observando o teu esforço. Olha o que Emmanuel coloca, gente. Quem te enviou está te observando o teu esforço. Não peças muita apreciação dos que te cercam. Eles também são identificados por olhos vigilantes. Cumpre o teu dever. É o que o Paulo falou. A cada um se manifestará. Cumpre o teu dever. As gotas d'água fornecem uma ideia de nosso patrimônio coletivo, mas nós somos simples gotas d'água. É o que a gente está falando da construção do edifício, que até hoje não acabou. Até hoje não acabou. Nós somos gotas, somos apartamentos nesse grande edifício. Né? E tem que continuar construindo. A última frase é muito boa. Somos filhos de Deus e nossa tarefa pessoal se manifestará fatalmente na obra. Obramos na obra de Deus. E aí, agora continuando Paulo, lá no versículo 13. O dia tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo. E o fogo provará o que vale a obra de cada um. Ou seja, o dia vai tornar essa obra conhecida. Está falando ali, ó, o dia tornará conhecida. O dia vai tornar. Eu vou jogar luz na sua obra. Mas, tudo bem. Eu não estou falando que a sua obra é ruim ou que a sua obra é boa. Mas, continua Paulo, ela será provada pelo fogo. E o que é esse fogo, gente? As provas, os desafios, a nossa transformação. Então, assim, só antes da gente pegar o Emmanuel de novo, essa prova, esse fogo que o Paulo está colocando para a gente aqui, é para ver o que, gente? É para ver se a gente tem base em Jesus. Por quê? Porque se não tiver fundamento, então você construiu sua casa sobre a areia. O Cristo falou isso. Se eu jogou a luz sobre a minha obra, o fogo veio e vai me provar. Vai me provar o quê? Se eu estou resiliente, se eu estou orando, se eu estou me transformando, se eu estou fazendo um esforço. Então, se o fogo veio e eu continuei, se a prova veio e eu passei, opa, a luz que jogaram na minha obra, ela está aparecendo. Porque ela vem de dentro para fora. O fogo é o teste da qualidade da nossa obra. O fogo são as provas das nossas qualidades espirituais que adquirimos com os séculos, com os milênios, com os últimos anos, com o Espiritismo, com o Cristo. As provas são essas, gente. Aferir a nossas qualidades espiritual. Porque muitos de nós, quando passamos por uma prova de fogo, a gente cai. A gente desanima, a gente muda. A gente fica rebelde, a gente briga, entendeu? A gente despeja, às vezes, em cima de uma pessoa. Essa é a nossa prova. Então, assim, estou passando por uma prova agora, está acontecendo isso. Então, assim, aonde está o meu fundamento? Poxa, falhei, escorreguei aqui. Então, isso aqui eu tenho que melhorar. Isso aqui eu tenho que melhorar. E você só vai saber que aprendeu se você passar pela prova. A vida não é assim, gente? Você passar de um ano para o outro na escola? A vida é assim, ué.
né? Não é uma coisa lúdica. Ah, você pode passar porque eu gosto muito de você. Se lembra do conceito de graça que a gente trabalhou lá em Romanos? Ah, Deus te viu. Nossa, como que você é bonito, você está obrando bem. Eu vou te isentar de todas as provas. Não é isso. É isso. A BJ fala, Sidney, em Mateus 3:11, 12, que vai falar justamente Hum. o batismo com fogo, Batismo com fogo. Isso. né? Batismo com fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certíssimo. E a mensagem de Emmanuel, aí agora a gente pode pegar o Emmanuel aí, né? É o pão nosso do capítulo 18, provas de fogo. É isso que o Emmanuel está falando. Essa mensagem é muito bacana, gente. Tá? Muito bacana. Ele tem uma frase aqui que eu destaquei o seguinte, ó. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam o quê? Conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Ou seja, a gente vai passar por esses testes, nós vamos passar por essas provas. Nós vamos passar por isso aí. Não tem jeito. Vamos passar pelo teste do amor, pelo teste da fé, da paciência, da esperança, do caráter. Oi? E como passamos, é isso aí. E nesse parágrafo aí, cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. Naquela outra mensagem anterior que a gente viu, ele fala que nada passa despercebido aos amigos espirituais. E aqui ele fala exatamente isso. E no Código Penal da Vida Futura também se fala isso, né? Que todo ato é contabilizado, tanto bom quanto não bom. Eu destaquei que essa Jane sua também e desagrifei bem qualidade, porque não é só passar pela É. Uhum. é como passar Uhum. qualidade, que no parágrafo que o Sidney leu também termina as qualidades. Isso aí, qualidade, gente. Isso faz toda a diferença. A gente passa, né? É. E a qualidade é como, A gente tem o exemplo lá do irmão X, né? Que era trabalhador, palestrante, tudo aquilo. Quando ele chega do lado de lá, aquela luzinha fraquinha. Então é a questão da qualidade, não é a quantidade de trabalho que você faz. É a qualidade da sua dedicação, a qualidade do que você aprendeu com Cristo. É a unção religiosa, é o desprendimento que você tem para com aquela tarefa, para com aquela pessoa, para com aquela situação. E o versículo 14, ele vem dar essa assinatura. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Olha que bacana. Né? Ou seja, se a obra durar, se ela resistir, se ela manter-se, né,
é uma obra fundamentada. É uma obra fundamentada. Aí eu fico vendo, né, às vezes, esses noticiários, né? Né, prisão de quadrilhas, que era especializada em enganar, em ludibriar ó, grupos, né? Tiram dinheiro, se passam por esse, enganam, faz um monte de coisa, né? Ou seja, eles são especializados em enganar. Aí, de repente, vem a polícia, acaba com aquilo tudo. Tinha carro, mansão, tinha lancha, tinha avião, não sei o que. A polícia vem, prende tudo. E aí a gente pensa, essa obra foi construída com que base? Sobre que valores? Não é o bem. Então, o Paulo fala, quando chegar o dia do Senhor, ou seja, o dia do julgamento, e aí chega para todo mundo. É o próximo versículo. Uhum, A obra for queimada e perderá a recompensa. isso aí. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo? É claro que eu quero que o pecado morra, não o pecador. Mas ok, você errou, mas você vai continuar trabalhando até se erguer. Será salvo, mas como através do fogo, né? Depois de passar por muitas expiações e provas, e aí você será salvo, porque não existe a pena eterna. Isso aí. Então, assim, você vai ser salvo como? Se purificando, retornando para o caminho. Isso aí. Pelo fogo da purificação. Pelo fogo, agora, das expiações. Expiações, às vezes, compulsórias, das provas, né? A duração das penas, né, como está lá no inferno, ela vai depender de você. Ela vai ser mais longa ou mais curta a partir Isso aí. do momento que você mudar a atitude. Então, assim, é o que o versículo está falando, você vai perder sua recompensa. Por quê? Porque sua edificação não é uma construção cristã. Então, assim, quando a gente vê que a responsabilidade está só sobre nós, só sobre os nossos ombros, de depender de ir mais rápido e ter qualidade, em ter assim, aí a gente fala assim, opa, poxa, eu não vou poder justificar nem fulano, não vou poder dar desculpa. Por isso que a gente fala, gente, a doutrina espírita nos dá essa responsabilidade. Essa é a responsabilidade. Até a gente estava falando com a Tuca antes de entrar, né? Ah, a pessoa para entrar na reunião mediúnica, nossa, eu tenho que fazer tanta coisa para entrar na reunião mediúnica. Tem. Por quê? Porque é uma obra de alta responsabilidade. É uma obra de alta qualidade. Você está trabalhando com o seu eu. Você está trabalhando com os espíritos. Então, assim, tem que ter requisitos. Tem que ter preliminares. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter ali um caminho para poder seguir, para entrar ali. Por quê? Porque aquilo ali é delicado. É obra de responsabilidade, gente. De extrema responsabilidade. Não tem outro caminho. E a gente acha que a doutrina espírita não tem regra, posso fazer o que quiser aqui e ali. Paulo, quando você pensa assim, você lembra lá do versículo 10 do capítulo 3. Né? Cadê? Veja como cada um constrói. Veja o que você está construindo. Né? Lembra disso ali. Lembra disso ali. Se a gente for comparar, ser cristão e ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, como diz o Raul. Exatamente. Aguenta. Cristão no verdadeiro sentido da palavra, né? Né? E agora, o Paulo, ele, finalizando esse bloco aqui, ele vai te levar para cima. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, isso aqui é lindo. Você é um templo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de você. Né? É uma conclusão totalmente espiritualista, totalmente espírita. Você é o templo de Deus. Esse versículo 16 e 17
Sim, sim, sim. E ele, quando ele fala quando você é o templo de Deus, ele está até se referindo ao templo, né, de Salomão, ao templo que foi construído. Por quê? Lá dentro tinha a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado, aonde tinha o quê? As leis de Deus. E como nós somos o templo de Deus que ele está falando, dentro de nós tem a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança, gente? Dentro da gente? A nossa A consciência. nossa consciência, onde está escrito as leis de Deus. O Espírito de Deus está dentro da gente. Está dentro da gente, é na Arca da Aliança. Ele colocando aqui, ó, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Sois vós. É a obra divina no coração do Coração homem. do homem. É isso aí. Tem uma fala de Pedro, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele fala assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes o quê? Sacerdócio santo. Oferecendo o quê? Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Gente, isso aqui é muito lindo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós sois edificados como casa espiritual, para ser o quê? Um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Tem uma mensagem de Emmanuel nessa Tem, que diz assim. tem. Não sei se vai dar tempo aí, não. Porque assim, quando Kardec coloca assim, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, vós conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. É isso aí. Jesus falava isso. Vai procurar o Pai aonde, gente? No templo de pedra, igual a gente está falando? Nos templos suntuosos? Você pode até ir, não tem problema nenhum. Mas o Pai está na Arca da Aliança, onde estão as leis de Deus. E o templo somos nós. Isso aí que Paulo está falando é uma grande metáfora do tabernáculo, uma grande metáfora do templo, para representar o quê? O ser humano, o ser divino. Na verdade, gente, o tabernáculo e o templo, aquilo ali é uma representação humana nossa. Nós que perdemos esse conteúdo espiritual e passamos só a glorificar o exterior. Passamos só a glorificar ali. E é por isso que o templo de Jerusalém foi destruído, Isso aí. né? Novamente destruído para mostrar isso para nós. É o versículo aqui, Ângela. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas isso aí nós vimos Isaías foi, né, falando sobre a destruição do templo, Uhum. que a gente trabalhou muito, né, mostrando que não é um templo físico, Sim, né, mas o espiritual. sim. E a gente é um ranço que carregamos até hoje, né? Com valores externos, né? Isso aí, carregamos até hoje. Sem julgar religião nenhuma, mas muitas religiões ainda conservam isso aí. Sim. E rapidinho para a gente encerrar, tem um Emmanuel aí no versículo 16, tá, gente? A mensagem está no Fonte Viva, capítulo 30, e a mensagem é o Educa. Isso aqui é o que a gente tem repetindo vários estudos aqui. Alguém quer colocar alguma observação dessa mensagem? Eu marquei
Mas para a luz divina se destaque na treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado carbono do homem. No que transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em justiça. E a última frase dele aí é para fechar o estudo de hoje. Se sabemos que o Senhor habita em nós, e a gente sabe, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Ou seja, toma atento. Toma atento. Se você sabe que o Senhor habita em nós, toma atento. Acorda enquanto é tempo. Acorda. Acorda, toma atento. Né? Muito bom, né, gente? Interpretar Paulo assim, né? Fica fácil? Saber é uma coisa, né? É. É outra, né? É o que ele fala. Se sabemos, aperfeiçoemos, né? Saber a gente sabe. E ele lá em cima, que a Cuca leu, né? Nos processos educativos da vida, nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Empedrado. Eu destaquei bem isso aí. Nem pedra nisso. É. Porque nós ainda estamos longe de manifestá-lo. Essa frase aqui que também a gente ficou para trás, ó, apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento, né? É a gente não desperdiçar o tempo com inutilidades, que aí não estaremos cultivando o nosso cérebro de forma positiva. Tem que aproveitar, né, gente? Ok. A frase dessa mensagem é uma palestra, né? Nossa. Conteúdo separado. Dá vontade de ler de olho fechado, você tampando o olho assim. Jane, mas para você ler do cérebro cultivado, você tem que ler a seguinte é mais. A grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Porque o cérebro cultivado nem sempre faz isso, né? Só a grandeza espiritual. Mas aí o que eu entendi é que o cérebro cultivado de forma positiva para produzir iluminadas formas. Sim, Não é ele sim, cultivado só em conhecimento, sim. em instrução, não. Pois é, mas Iluminadas formas. eu acho que o seguinte complementa e amplifica, Uhum. né? Encerramos, gente. Semana que vem a gente conclui do versículo 18 em diante. Ok? Ok, beleza. Façamos a nossa prece. Tudo tranquilo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Todo mundo se segurou na cadeira. Vamos construir direitinho agora, né? Vamos ver como que a gente obra. Vai vir um fogo que a gente possa, né? Tirar as pedras. Ô, gente, é Paulo. É Paulo. Respeitemos o homem. Paulo é quem morde a sopa. É. Então vamos fazer a nossa oração. Mestre Jesus, em mais um encontro
dessas quartas-feiras à noite. Aqui estamos estudando a obra do seu filho querido, do seu irmão querido, que é Paulo de Tarso, que nos legou essas cartas para todo sempre. Que aqui, Senhor, nesse grupo de estudo, como diz Emmanuel, possamos reforçar cada vez mais não só o nosso intelectualismo, mas a nossa moral. Como disse, construir, edificando, tendo como base a tua moral. Agradecemos aos bons espíritos, os espíritos benfeitores, que estiveram e passaram no lar de cada um, fluidificando, trocando energias, apaziguando, consolando. Obrigado, Pai, obrigado a esse Deus que nos concede todos os dias as oportunidades de fazermos, dentro da nossa história, praticarmos essa moral e passarmos pelas provas, passarmos por esse fogo, passarmos, Senhor, mas sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Então louvamos essa prece em agradecimento ao Cristo, que tanto nos abraça todos os dias através dos seus benfeitores e benfeitoras espirituais. Envolva, Senhor, toda a nossa cidade, todo o nosso país, o nosso planeta, nesse momento tão delicado de transformação. Aqueles nossos irmãos que porventura estarão migrando para outros planetas, e esses que ficam, que possamos cuidar, consolar e amá-los. Obrigado, Senhor, por todo sempre. Esteja conosco no nosso coração, aonde estivermos. Que assim seja.